Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. No pedacinho do Maná dos Céus, amados irmãos, nós estamos comentando as parábolas de Jesus. Hoje eu quero trazer mais uma parábola que se encontra em Lucas, capítulo 11, versículo 5 até o versículo 8. Fala-nos sobre o amigo importuno. Vou estar usando a Bíblia Almeida, revista corrigida. Está escrito assim: Disse-lhe também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de viagem, e não tenho o que lhe apresentar. Se ele respondendo de dentro disser: Não me importune, já está a porta fechada e meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que se não levante e dá-lhe por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver pedido. Muito bem, amados diletos irmãos, vamos ao comentário desta parábola. Quando foi que Jesus contou esta parábola? Jesus contou a parábola do amigo importuno ao atender ao pedido de um dos seus discípulos, que lhe pediu que ele ensinasse todos eles a orar. Acredito, amados, que Jesus estivesse naquela ocasião na região entre Cafarnaum e... Eu não posso afirmar, amados, porque a Bíblia não traz-nos esta informação. Eu digo que acredito que ele esteja na região de Cafarnaum, quando ele conta-nos esta parábola acerca deste amigo importuno. Os discípulos pediram para ele: ensina-nos, Senhor, a orar. E ele conta uma parábola do amigo importuno. Qual é o significado desta parábola? O significado da parábola, amado, fala sobre a persistência na oração. E indica que Deus certamente ouvirá a oração de seus filhos quando persistirem, quando insistirem em orar e buscar a sua presença. Então, qual é a reflexão feita desta parábola? Quando a oração é feita com propósito genuíno e segundo os princípios da palavra de Deus, certamente o Senhor ouvirá, amados. A verdadeira oração de um de seus filhos jamais é vista por Deus como uma importunação. Jesus quis dar uma ilustração aqui, mostrando-nos acerca da persistência. Algumas palavras que diz importunação é a mesma tradução de que insistindo, sendo insistente. Então, o Senhor nosso Deus sempre responde quando persistimos, insistimos perante a sua presença, orando e buscando a sua face. Esta parábola, o amigo importuno, é uma parábola de Jesus encontrada no capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Ele nos mostra que um amigo pede algo emprestado para outro amigo, um pão. Ele pede 3 pães. No primeiro versículo do capítulo 11 de Lucas,
encontramos o registro mais breve comparando ao Evangelho de Mateus sobre o Pai Nosso. Outra diferença evidente é que, diferentemente do que ocorre em Mateus, ele não continua a oração com uma exortação aos homens para que ames uns aos outros, mas continua com uma parábola, a parábola do amigo importuno. Uma característica muito frequente do Evangelho de Lucas é que o evangelista, ao narrar os fatos da vida e ministério de Cristo na terra, bem como seus ensinamentos, incluindo as parábolas, muitas vezes omite toda a referência definida ao tempo e ao lugar em que tais fatos ocorreram. Na verdade, Lucas nunca se propôs a compor um relato estreitamente cronológico do ministério de Jesus. Para ele, a conexão, o tópico é mais importante do que a cronologia ou a geografia. Por isso, amado, nós não temos o local exato onde aconteceu, onde foi que Jesus contou esta parábola. Se considerarmos a ordem, desde o capítulo 9, os relatos de Lucas indicam que Jesus estava entre Jerusalém, Jericó, Betânia e Cafarnaum. O capítulo 11 provavelmente se localiza no contexto da viagem de Jesus de Cafarnaum à região sírio-felícia. Ali ele se afastou do povo, talvez para poder instruir seus discípulos de forma mais reservada. Então foi naquela ocasião que muito provavelmente surgiu a pergunta que dá o início ao capítulo 11. Alguém perguntou ao Senhor Jesus, ou pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas relata que um dos discípulos fez esta pergunta. Porém, é impossível saber qual dos discípulos foi. Também não é possível saber se esse discípulo em questão pertencia ao grupo dos 12 apóstolos, ou se pertencia ao grupo maior de discípulos que seguiu Jesus com os 70 do capítulo 10. Então, amados, provavelmente Lucas não relata o nome para que permanecesse realmente oculto. Lucas, ele estudava a palavra de Deus, ele fazia uma narração. Lucas não foi discípulo de Jesus, então ele narrava as coisas que ele investigou. Então, a explicação da parábola do amigo importuno, para entendermos perfeitamente a parábola deste amigo importuno, precisamos recuar nossa leitura até o capítulo anterior de Lucas, entre o versículo 25 e 37 do capítulo 10. Jesus trata do tema do falar sobre amar ao próximo. Da sequência entre o versículo 38 e 42, Jesus dá ênfase da importância de servir e de ouvir as palavras, de se ouvir a palavra do Senhor. Já no capítulo 11, entre o versículo 1 e o versículo 13, Jesus ensina sobre a oração e como devemos orar. Então, entendendo
esta sequência podemos perceber claramente que o amor ao próximo, ouvir as palavras do Senhor e orar corretamente são coisas que evidentemente andam juntos, amados. Na parábola do amigo importuno, Jesus fala sobre uma viagem, ou seja, o viajante que chegou tarde da noite e bateu a porta de um amigo em busca de hospedagem ou de hospitalidade. Esse amigo, sem ter nada a lhe oferecer, ficou em uma situação embaraçosa, pois como ele poderia hospedar um amigo sem ter pelo menos um pão para alimentá-lo? Sem ter outra escolha, ele resolveu incomodar um outro amigo, que era seu vizinho, a fim de que ele lhe emprestasse alguns pães. Amados, diletos irmãos, as casas em Israel naquela época, principalmente em áreas rurais, eram pequenas. Geralmente elas possuíam um cômodo usado como um local para refeição e dormitório. Essas casas costumavam ter uma porta que permanecia aberta durante todo o dia. Ao anoitecer, o chefe da família fechava a porta utilizando uma tranca de correr feita de madeira que se prendia nas laterais da porta. Esteira eram espalhada e utilizada como cama, nas quais toda a família dormia. Diante de tais circunstâncias, era muito difícil levantar no meio da noite sem incomodar os outros membros da família. Nesse sentido, o homem já deitado em seu leito e repentinamente acordada por isso, Jesus levanta a possibilidade de o homem responder a seguinte: pare de me perturbar. Eu já estou deitado. Os meus filhos estão comigo. Se me levantar, terei que andar pelo quarto escuro e remover a grade trancada da porta, e o barulho provavelmente irá acordar os que estão dormindo. No versículo 8, Jesus então diz que se o homem não se levantar e emprestar os pães ao seu amigo, em respeito à consideração e amizade de ambos, ele certamente se levantará devido à persistência do homem que o incomoda, impedindo que ele volte a dormir. Isso mostra duas possibilidades para a motivação do doador. Talvez ele dará por ser um amigo solidário, ou dará porque o outro homem não desiste de pedir. O significado da parábola, o ponto principal que expressa o significado desta parábola do amigo importuno, pode ser indicado entre o versículo 9 e 13. E eu vos digo a vós, pedir e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial
o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Lucas 11, versículo 9 e 13. A mensagem que se destaca desta parábola é a seguinte: mesmo os homens que são maus geralmente precisam de alguma motivação para fazer o bem. Oferece ajuda a um amigo ou dá boas dádivas aos filhos. O que espera então do Pai Celestial, que é longânimo e cuja nobre motivação não pode ser questionada de forma alguma? Certamente Ele responderá generosamente a nossa petição. Então, amados irmãos, a lição que tiramos desta parábola do amigo importuno, que diz que vamos destacar, amado, algumas delas aqui. Em primeiro lugar, a parábola deste amigo importuno nos motiva a pedir. O versículo 9 mostra 3 exortações e 3 promessas que vão aumentando de intensidade. Diz pedir. Pedir aqui submetendo-se à humildade. É um reconhecimento de necessidade. Pedir significa que alguém está necessitando, um pedinte. O pedir em nossa oração também tem a importância, pois pressupõe confiança num Deus pessoal, com quem podemos ter comunhão. Ao pedirmos, esperamos uma resposta. E isso implica fé no Deus que pode nos responder. Ter esse tipo de fé torna a nossa oração fervorosa, torna uma oração fervorosa diante de Deus. E diante da primeira exortação, que é pedir, temos a primeira promessa de que seremos ouvidas. Em segundo lugar, a parábola do amigo importuno nos motiva a buscar. Essa é a segunda exortação. Buscar é pedir, quer dizer, pedir e agir. Ou seja, é um pedido com ação. Isso significa que a nossa petição deve ser sincera, acompanhada de atitude diligente, que está em harmonia com o que estamos pedindo. Por exemplo, se alguém ora a Deus pedindo que lhe conceda mais sabedoria no entendimento da palavra, essa pessoa também deve constantemente analisar a Escritura, meditar, estudar as Escrituras. Ela também deve frequentar uma reunião de uma escola bíblica, ou culto de ação de graça. Além disso, ela deve viver de acordo com a vontade de Deus. O crente é exaltado a buscar constantemente. Ele recebe a promessa de que, ao buscar, ele encontrará. Em terceiro lugar, a parábola do amigo importuno nos motiva a bater. Essa é a última exortação da sequência: peça, busque e bata. Bater é pedir, é agir. Quer dizer, é pedir, mais agir e mais perseverar. Aqui há um convite à perseverança. Quando pedimos com sinceridade, buscamos segundo a vontade de Deus e batemos com perseverança, o resultado será será a promessa cumprida, a porta lhe será aberta. Eu quero falar sobre um quarto lugar, a parábola do amigo importuno, que nos ensina que para Deus nunca é tarde da noite. Isso significa que não existe hora imprópria
para recorrermos a Ele. O nosso Pai Celestial nunca é importunado quando um de seus filhos o procura. Ele nunca é pego de surpresa. Quero falar sobre um quinto lugar, que é a parábola do amigo importuno, nos ensina que às vezes recebemos algo diferente do que pedimos. Essa é uma lição que precisa ser compreendida. As pessoas às vezes se queixam por Deus não lhe dar exatamente o que pediram. Diante disso, uma pergunta deve ser feita: será que pediram? Será que pediram o que era certo? O Espírito Santo e buscar o consolo na graça que Ele comunica? Uma graça que é suficiente para fazer com que nos alegremos mesmo em meio às nossas dores e aflições e frustrações. A parábola do amigo importuno nos ensina que Deus não é o nosso mordomo. Essa é uma outra lição muito importante. Infelizmente, algumas pessoas entendem essa parábola de forma completamente errada. Elas tentam colocar Deus na posição de mordomo. Essa parábola não dá base alguma para defesa da tão famosa teologia da prosperidade. Na parábola do amigo importuno, nessa parábola do amigo importuno, Jesus traz uma mensagem de ensino de como orar corretamente. Ele havia revelado um modelo de oração, o Pai Nosso, e agora estava mostrando a importância da perseverança na oração e o mesmo ensino do apóstolo Paulo ao dizer orai sem cessar. Esse ensino de que recebemos da parte de Deus, Deus dará tudo o que alguém desejar ou determinar, não pode ser sustentado quando lemos o texto inteiro e principalmente quando consideramos o primeiro versículo do capítulo. Perceba que antes de Jesus dizer pedi e dar-se-vos-á, e buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, ele já havia dito: seja feita a tua vontade, e dar-nos cada dia o nosso pão cotidiano. A Bíblia certamente nos ensina que Deus ouve a nossa petição e conhece a nossa necessidade. Mas Ele também ensina que a vontade de Deus ela é soberana. Sempre a vontade dEle estará acima da nossa vontade, acima dos nossos desejos, acima das nossas ansiedades. Podemos aprender a mesma lição em Mateus 6, verso 33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos será acrescentada. Que coisas são essas? O vestir, o alimento, o pão cotidiano, tudo isso nos será acrescentado. Se lermos o capítulo 6 de Mateus inteiro, saberemos que todas essas coisas se referem ao nosso pão cotidiano, ou seja, os elementos básicos para a nossa sobrevivência. Ainda tem, em Mateus, no capítulo 7, versículo 11, lemos a mesma descrição de que encontramos em Lucas 11, verso 13. Vamos ver essa descrição em Mateus 7, 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem. Então, amados, usando a passagem de Lucas para nos ajudar a interpretar essas passagens de Mateus, descobrimos que a expressão boas coisas
é interpretada em Lucas como o Espírito Santo. As duas versões estão corretas e em perfeita harmonia, já que sabemos que o Espírito Santo é a fonte de tudo o que é bom em nossa vida. Definitivamente a parábola, desculpe amigos, a parábola do amigo importuno não transmite qualquer base para um ensino contrário à palavra de Deus, como a confissão positiva ou qualquer ramo da teologia da prosperidade. A palavra de Deus, ela deve ser levada em consideração, amados, de que pessoas que dizem, pense positivamente que vai acontecer. Ou você deve fazer a campanha da prosperidade, a teologia da prosperidade, amados. Ela não está mediante a palavra de Deus, por isso a palavra de Deus, ela nos ensina que Deus se preocupa conosco, sim. Mas Ele se preocupa com nossa salvação. Quem pensa em ficar rico usando a palavra de Deus, está, amados, trilhando o caminho que não é o caminho de Deus. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus, falando sobre as parábolas do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um abundantemente em Cristo Jesus. Amém?